Olá, meus queridos irmãos e amigos. Eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo o texto que está relatado em Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante. É aquela passagem que Filipe encontra com o etíope no caminho de Jerusalém, que desce para Gaza, no momento em que ele teve a oportunidade de evangelizar aquele homem. E essa história, ela levanta a seguinte pergunta: qual o método que dá mais resultados? Pregar a um grande número de pessoas ou falar de Jesus individualmente? Muitos julgam que o método de falar de Jesus individualmente é mais lento. Mas vejam só, o Brasil, por exemplo, ele tem hoje aproximadamente 209 milhões de pessoas. E suponhamos que você seja o único crente nesse país. Aí você ganha uma alma para Cristo hoje. Amanhã vocês dois ganham uma pessoa para Cristo. Cada um de vocês ganha uma pessoa a mais para Cristo. No dia seguinte, o mesmo acontece com os 4. E no dia seguinte, os 8 ganham mais 8. E assim sucessivamente. Aqui está um fato bastante impressionante, meus queridos irmãos. Se cada um desses crentes e os que eles fossem ganhando levassem uma pessoa a Jesus Cristo por dia, quanto tempo levaria para alcançar estes 209 milhões de pessoas? Acredito que pouco mais de um mês levaria para que estes 209 milhões de pessoas fossem evangelizadas. Pouco mais de um mês. Aquele etíope, convertido pelo testemunho de Filipe naquele caminho, naquela viagem ali, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, ele levou o evangelho até a África do Sul. E nada indica que a África, meus queridos, tivessem antes qualquer conhecimento do Filho de Deus. O que nós podemos entender com isso? Que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo estava a caminho dos confins da terra. Ou seja, a ordem do Senhor Jesus Cristo estava sendo cumprida. Meus queridos irmãos, pode ser o método mais lento, mas acredito que também possa ser o método mais eficaz. E principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo da história da humanidade. Momento em que nós estamos em pandemia, isolados, socialmente falando. Momento em que nós não podemos ter as nossas reuniões com aglomeramento de pessoas. Momento em que nós não podemos ter aquelas reuniões que faz aquele grande ajuntamento de pessoas. Então, esse método de evangelizar, de falar de Jesus a pessoas de forma individualmente, é um método que nós poderemos usar nesse instante. E assim, dessa forma, estaremos cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, fazendo com que o Evangelho alcance até os confins da terra. Que Deus nos abençoe e espero que em breve nós possamos ter as nossas reuniões presenciais para aqueles momentos de confraternização, de congraçamento, de comunhão, de alegria, poder abraçar uns aos outros. Mas, enquanto isso, que Deus te abençoe e vamos cumprir a ordem, evangelizar. Mesmo que seja individualmente, mas assim, cumprindo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.